boa tarde a todos, boa tarde, Ana. Boa tarde. A semana está só começando e atendendo a muitos pedidos, hoje vamos voltar a falar sobre menopausa, um tema que abordamos na semana passada com a ajuda da doutora Mariana Ala, que é ginecologista e voltou hoje para tirar todas as suas dúvidas. Boa tarde, doutora. Boa prazer tarde, recebê-la novamente. Um prazer estar aqui de volta com vocês. Boa tarde, Ana. Boa tarde. E ainda no programa, vamos concluir a história da Salete, que esteve conosco semana passada contando sua vasta experiência com os espíritos. Aninha, a história dela é bem forte, né? Bem forte e infelizmente vale a pena essa pessoa ficar com a gente, porque infelizmente acontece e muito isso, né? Que as pessoas, no afã de resolver um problema, entram em outro. É, porque essa é a realidade, um abismo chama o outro, né? É. E sobre o tema de hoje, você pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail, vocemulher@r7.com, ou enviar também pelo nosso Facebook, a nossa página Facebook, Você Mulher, né? É, exatamente. Ou pelo telefone 5644-5210. E a doutora Mariana vai estar tirando a sua dúvida. Agora nós vamos a uma matéria falando sobre menopausa e já voltamos. Thaís é uma mulher de bem com a vida, mas aos 46 anos de idade, o inusitado aconteceu. Ela mal conseguia controlar o próprio humor. Muita oscilação, né? Labilidade emocional. Então eu estava irritada, estava alegre, estava triste, tudo num dia só, uma coisa difícil, sabe? A pele que vai caindo, o colesterol que vai aumentando. Quem passa por essa fase sabe bem o porquê de se preparar para a chegada dela. Porque as quedas hormonais acontecem e elas podem ser menos sofríveis se você tiver mais equilíbrio para enfrentar. Buraco negro na sua vida, sabe? Porque você sempre escuta falar menopausa, até a hora que ela aparece, bate na tua porta e você fala, bom, e aí? Né? Tudo, e que horror! Menopausa é o nome da última menstruação. As mulheres nascem com um número exato de folículos, que não serão mais produzidos ao longo da vida. Eles representam a unidade básica do sistema reprodutor. Ficam armazenados nos ovários e são responsáveis pela reprodução dos hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. Com o passar dos anos, o número de folículos começa a diminuir, até que um dia a mulher deixa de menstruar. A menopausa ainda é um tabu. Muitas vezes a mulher nega, né? Primeiro porque ela associa menopausa com envelhecimento. De fato, a menopausa é um evento que ocorre numa mulher numa fase de 50 anos de idade. Mas isso não quer dizer que você está acabada, liquidada. Leonora está na menopausa há 10 anos, mas no início sentia os sintomas e não contava para ninguém. Ela tinha vergonha. Nem pro meu marido eu falei que eu tinha terminado a minha menstruação. Eu tinha vergonha mesmo, eu não queria falar que eu era uma mulher menopausada, não queria. E não comentei com ninguém. Muitas são as questões físicas e psicológicas que permeiam essa fase. É impressionante como a cintura da mulher menopausada começa a engrossar. É impressionante, é uma coisa assim, vidente assim na hora. A cintura começa a engrossar, você percebe que a tua pele está mais flácida, entendeu? Mas a reposição hormonal, além dela fazer uma terapia a nível de saúde, de corpo, faz uma terapia mental também, porque você fica melhor, você fica com mais humor, emocionalmente você fica melhor também. Então, quando você está bem, você se sente bem no geral. Veja no programa Você Mulher de hoje os esclarecimentos sobre as dúvidas que envolvem a menopausa. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher, um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. A gente estava aqui numa pequena consulta. Doutora, nós hoje temos que
realmente atender a esse apelo aqui. Tantas pessoas deixaram na semana passada várias perguntas no Face, no nosso e-mail, e eu já queria começar tirando essas dúvidas para a gente ver se a gente consegue eliminar o máximo possível. Eu tenho a Francisca de São Paulo, ela diz assim: eu tenho 50 anos, fazem 6 meses que não menstruo, sinto muito calor e irritação. Gostaria de saber se já estou na menopausa. Provavelmente sim, Fátima. Dona Francisca, para a gente fazer o diagnóstico mesmo de menopausa, seriam 12 meses, 1 ano sem menstruação. Ela está há 6 meses, mas ela já tem os sintomas, o principal que é o calor, os fogachos, aquela coisa medonha, né, que vem no tórax pro sistema nervoso, assim, é uma coisa muito maléfica. E aí, nesse caso, para ela estaria sim indicado já a reposição hormonal, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação. Então, provavelmente ela está sim. A pessoa, sempre que começou a ficar irregular a menstruação, associado a isso, existe algum sintoma do tipo calor, irritação, Sim. é sempre possível que seja o início de uma menopausa. Exatamente. Tem a Neide de São Paulo também, que diz assim: minha mãe está com 42 anos, está entrando na menopausa, ela anda muito irritada. Essa irritação passa? Se ela fizer a reposição hormonal, ela vai ter uma ajuda para melhorar esses sintomas. E no caso da irritabilidade, como a gente disse a semana passada, o envolvimento com a oscilação da testosterona, que é o principal hormônio envolvido nessa coisa da depressão, da irritação e também da falta de libido, né? Que é um assunto muito importante, que deve ser bem visto. A gente sabe que as mulheres na menopausa pode chegar até 80% os casos de disfunção de sexualidade. E aí a testosterona vai auxiliar essa mulher, sim, dentre outros hormônios, como o DHEA, que a gente pode falar mais para frente. E é, assim, interessante a gente falar aqui, a senhora responder, é um tratamento para a vida inteira. Para a vida inteira. Felizmente, acabou-se aquela história de que só pode fazer reposição durante 5 anos. A gente sabe que com os hormônios bioidênticos, com a via transdérmica, que até eu trouxe para a gente exemplificar como funciona, não tem mais esse risco aumentado de câncer de mama e trombose. Então, a gente tem uma liberdade maior para usar essa reposição hormonal. Mas é bom lembrar também que existe um grupo de risco, né, doutora? Existe. As mulheres que tiveram câncer de mama, câncer de endométrio, infelizmente, nesse caso, a gente não pode utilizar. Nos casos de trombose também, essas mulheres devem evitar a reposição hormonal para não correr esse risco de recidiva. Falando em mama, doutora, a Sônia Aparecida, ela já entrou na menopausa e ela quer saber se tem alguma coisa a ver, que ultimamente está saindo sangue, uma secreção da mama. Tá, não, isso não é um sintoma da menopausa e ela deve procurar um médico, sim. A gente sempre pede para as pessoas não ficarem espremendo a mama, que isso pode levar ao aumento de estimulação da prolactina e sair realmente a secreção, mas se está saindo secreção com sangue principalmente, não, isso não é normal, ela precisa procurar um médico. E voltando no comecinho, que a senhora comentou sobre a reposição, a Cristina, ela completou 53 anos e a menstruação dela não vem há 3 meses. Ela quer saber se ela precisa fazer reposição hormonal. Ela precisa se ela tiver sintomas. A gente sabe que hoje a maioria das mulheres apresenta algum tipo de sintoma. O principal são os calores. Agora, se ela é totalmente assintomática, se ela não tem absolutamente nada, ela até pode ficar sem a reposição hormonal, sim. Mas é um grupo pequeno de mulheres, em torno de 10%, só aquelas que não têm sintoma nenhum. Bem pouco. Doutora, nós temos a Daniela de Brasília, que tem uma pergunta para a senhora. Meu nome é Daniela, sou de Brasília e minha pergunta para a doutora é: existe algo que antecipe a menopausa? Existe, a gente falou sobre isso, Daniela, semana passada. Até mesmo o fator estresse pode elevar o cortisol, pode alterar os hormônios tiroidianos, isso pode antecipar a menopausa, sim. Exercícios físicos extenuantes, então as maratonistas, as pessoas que passam por um estresse físico muito grande também pode ter a menopausa antecipada. E o fator genético, né? A gente sabe que tem sim um fator genético ligado ao cromossomo X e
Também no caso de menopausa cirúrgica, quando é feita a retirada dos ovários por alguma doença que seja feita necessário essa retirada, a mulher vai entrar numa menopausa mais precoce. Reposição hormonal é indicada só para quem entra na menopausa? Sim, só para quem entra por exemplo, na menopausa. Quem passa por um desequilíbrio hormonal numa precisar. Determinada idade jovem ainda? Pode, ela pode precisar. Às vezes acontecer. As mulheres de 40 e poucos anos que começam com aquela oscilação da menstruação. Então, normalmente a mulher menstrua a cada 28 dias, de repente ela está menstruando a cada 15 dias, um fluxo muito aumentado. A gente pode entrar só com o progestágeno ou com a progesterona, no caso. E aí ela se beneficia desse tratamento, sim. E os homens também estão assistindo o nosso programa. E o Nelson, de Rio Grande, da Serra, ele pergunta se o chá de amora é bom para aliviar os sintomas da menopausa. Deve estar preocupado com a esposa, né? Com certeza. Olha, Nelson, eu vou te dizer o seguinte, existe um monte de tratamento, outros que não os hormonais, mas a gente sabe que todos eles não melhoram mais do que 20 a 30% dos sintomas. Então, se ela não tem nenhuma contraindicação à reposição hormonal clássica, ela vai se beneficiar muito mais com essa reposição. Mas e se a pessoa falar, não quero, reposição de jeito nenhum? Sim, Existem outros meios? Existem outros meios. Ela pode fazer acupuntura, a gente pode usar alguns antidepressivos, como a venlafaxina, a paroxetina, que são medicações que vão ajudar a melhora dos calores, mas não vão ter o benefício no osso, não vão ter o benefício na parte cardiovascular, que o estrogênio faz. Entendi. Mas existe sim, às vezes a mulher tem um medo, né? Mesmo você explicando e você não consegue fazer essa utilização. Nós temos também Lucimar, de São Paulo, que pergunta, tem 52 anos e usa o remédio isoflavona por conta própria. Gostaria de saber se é certo ou não. Não é certo, porque a isoflavona, embora seja um derivado da soja, a gente tem uma ideia de que não tem risco algum. E existe sim, existe uma estimulação estrogênica por essa medicação. Então, preferencialmente, ela conversar com o ginecologista, ela pode até dar continuidade a esse tratamento, mas ser acompanhada, né? Tanto mama, útero, o endométrio e tudo mais. Aninha, antes de você fazer a sua pergunta, tem mais uma ligação, que é a Beatriz, daqui de São Paulo. Boa tarde. Eu tenho 47 anos e quero saber se corro o risco de engravidar. Ainda menstruo normalmente. Meu médico me disse que faltam 3 meses para eu entrar na menopausa. Oi, Beatriz. Se você está menstruando regularmente, você corre o risco de engravidar, sim. Então, o que precisa é fazer a dosagem do seu hormônio FSH para saber se realmente você está ovulando, que provavelmente você está, e saber se existe o risco de você engravidar. E aí, nesse caso, se você não for tabagista, se você não tiver contraindicação, você deve usar o anticoncepcional, que a gente sabe que em mulheres a gente pode usar até os 50 anos, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação. Ok, Aninha. A Antônia, doutora Antônia Reis, ela tem 46 anos e ela menstrua ainda, só que já começou, mês sim, mês não. Então ela quer saber se ela já está entrando na menopausa. Isso pode ser um sinal que começa com a falta da progesterona e aí as irregularidades menstruais. Ela pode estar entrando sim, mas ela precisa fazer a dosagem do FSH, para a gente ter certeza se é um sintoma apenas ou se ela está mesmo indo para a menopausa. Então tá bom. Nós temos uma no Face, vamos lá. Os calores, pelo menos, são, acho que é a maior queixa, né? É a maior queixa. Esse mal-estar que a gente sente antes de sentir o calor insuportável, pode ser amenizado? É a pergunta da Luzinete. Pode, Luzinete, pode ser amenizado sim. A gente sabe que esse calor, como eu já tinha dito antes, ele é, além do desconforto, ou além da situação embaraçosa que pode colocar a mulher, ele é prejudicial para o cérebro. A gente sabe que aumenta o risco de doenças inflamatórias e cardiovasculares e lesões cerebrais também, pelo aumento das proteínas inflamatórias que são liberadas no nosso sangue. Então, a gente sabe que hoje, se ela não tem contraindicação, ela deve fazer a reposição até para proteção cerebral, além da proteção óssea, cardiovascular. E os calores geralmente
muito frequentes, né? Até 90% das mulheres podem apresentar. É um sinal que chama muito a atenção e a gente tem que dar valor a esse sinal, a esse sintoma. Então vai muito além do constrangimento, né? Do constrangimento, com certeza. Nós temos a Neide de Bragança Paulista, ela tem 50 anos, está na menopausa e a cada 6 meses ela diz que engorda muito e fica muito nervosa. Esses sintomas fazem parte desse processo? Fazem. Como a gente conversou semana passada também, o estrogênio, quando a gente sofre uma queda nos níveis séricos do estrogênio, a gente percebe uma maior atuação da grelina, que é o hormônio da fome, e uma menor atuação da leptina, que é o da saciedade. Então, isso realmente, além disso, na menopausa, tem a diminuição da taxa metabólica basal, diminuindo o gasto calórico, ou seja, a gente acaba engordando mesmo. E a doutora na matéria, a doutora não, foi até uma senhora, né, relatando que se queixando dessa questão da cintura, da barriga. É nítido. Aquela mulher que sempre teve o corpinho, a cinturinha, o primeiro local de depósito é realmente a região abdominal. E isso aumenta o risco das doenças todas cardiovasculares, do diabetes, então precisa prestar atenção. E lógico, né, aquele assunto que a gente sempre volta a falar, a atividade física. E atividade física regrada. Então, no mínimo, 150 minutos por semana, com uma frequência adequada. Não vale só no domingo fazer os 150 minutos, tem que fazer regrado durante toda a semana. E doutora, além dessa questão abdominal, dessa coisa de constrangimento, da mulher perceber que sente assim como se fosse ela tivesse meio que inchada na parte de cima. Exatamente. Eu já escutei esse comentário. Sim. É fato? É fato. É fato. É um desconforto muito grande. E às vezes algumas mulheres, além do calor, na sequência tem o frio, tem um calafrio. Então, a gente sabe que tem um achatamento da zona termogênica do cérebro, que é o que faz a percepção de quente e frio. Então, vem aquela onda de calor e, de repente, vem o frio. Isso é mais desconfortável ainda. Aquela coisa no meio da noite, cobre, descobre, descobre. Isso é muito complicado. Aí atrapalha o sono. Aí ela não dorme direito, ela fica mais irritada. E é uma coisa assim chamando a outra. E também chega até mesmo a atingir a qualidade da pele, né? Com certeza. A gente perde 2% de colágeno ao ano. É uma injustiça. Uma injustiça. Mas a gente sabe que com a reposição, essa perda é amenizada. Lógico, né? Com a dieta equilibrada, então com a suplementação de algumas vitaminas, como zinco, magnésio, as vitaminas do complexo B, a gente pode ter um estímulo à nossa própria síntese de colágeno. Mas, por exemplo, quem está nos assistindo aí, escutando a senhora falar sobre zinco, magnésio, não é questão de sair correndo na farmácia e comprar, não é isso? Porque às vezes a pessoa nem precisa disso, exatamente. Né? Ela tendo uma dieta bem equilibrada, como todas nós deveríamos ter, não necessariamente ela vai precisar da suplementação. Mas com a correria do dia a dia, a necessidade de estar comendo alguma coisa muito rápida e a dieta acaba não sendo tão adequada, a gente recorre para a suplementação. Aninha. Então, eu estou olhando aqui o kit, Sim. Aí estou pensando, realmente, para tudo tem um jeito, né? Porque às vezes, e a gente sabe que um problema gera o outro. A mulher, geralmente, é ela que domina ali a casa. O controle, o equilíbrio da casa é dela. Sim, é verdade. Então, imagina ela com todos esses sintomas, né? Então, vale a pena mesmo ela se consultar, ela se cuidar, porque a gente vê que o ser humano, né, a velhice, ela foi prorrogada um pouquinho mais, Sim, né? Então tá todo mundo envelhecendo. A expectativa de vida é quase 80 anos, né? Pelo IBGE, legal, né? 77,7. Então, e a mulher está inclusa nisso, não tem Com como. certeza. Então eu estou vendo ali, e a senhora estava falando do gel, né? E esse gel a gente compra em qualquer farmácia comum, exatamente. Então eu trouxe aqui para exemplificar. A gente sabe que a terapia transdérmica, né, que eu falo bastante da transdérmica, que tem benefícios em relação à trombose, então em relação às mulheres hipertensas, por exemplo, desde que controladas, elas podem usar
a reposição, mas de preferência pela via transdérmica. Então, e a gente sabe que o estrogênio em si, quando feita a reposição adequada, faz proteção para vários tipos de câncer, que a gente conversou isso a semana passada. Então, diminui a morbidade geral da mulher em 25%, diminui o risco de diabetes, de doenças da tireoide, mas a gente continua um pouquinho depois. Então, só para exemplificar, a terapia transdérmica pode ser feita com adesivos, que a mulher cola na pele, de preferência do tronco para baixo. Que também, desculpa, mas também é seria bioidêntico. Perfeito. Também é bioidêntico. E aí ela faz essa troca a cada 3 a 4 dias. Ou pela via de gel. Eu particularmente acabo preferindo o gel, eu acho que é um pouco mais prático, né? Então esse é um gel que a gente compra em qualquer farmácia, é um gel bioidêntico, só de estradiol. As doses são variáveis, cada mulher vai necessitar de uma quantidade diferente. É por isso que eu perguntei, super importante. Assim, Aí a gente faz um puff, isso aqui no caso é um álcool gel, só para a gente exemplificar. Ela vai passar esse gel em regiões de pouco pelo, então pode ser na face interna do braço, no antebraço, na face interna da coxa, só não deve aplicar nas mamas, que é um local que a gente evita. E aí ela vai fazer isso diariamente, então ela toma o banho dela, passa o estrogênio, espera em torno de 2 minutos para secar e pronto. Então não é uma coisa que dá tanto trabalho assim. Simples e cheio de benefício. E o alívio dos sintomas é muito rápido. Como eu disse, em torno de 3 dias ela já está livre dos sintomas principais, que são os calores. Mas que só deve ser feito com prescrição médica. Com certeza. Né? E aí, quando a gente usa o estrogênio, uma coisa que é importante a gente fazer é lembrar do endométrio. Porque se eu usar só o estrogênio, o endométrio, a camada de dentro do útero, vai começar a crescer. E aí isso não é bacana. Então a gente tem que usar um progestágeno ou uma progesterona para evitar esse crescimento. Uma das formas que isso pode ser feita, que eu até trouxe para exemplificar, é a colocação de um DIU medicado, que a gente coloca dentro do útero e faz essa proteção. Isso pode ser feito em mulheres, às vezes, que estão na fase de transição da menopausa, porque ele já serve como anticoncepcional também, e depois da menopausa serve para proteger o endométrio. E aí fica isso lá dentro, pode ficar até durante 7 anos para proteção de endométrio. Que legal. Tá? Isso é bem legal. Doutora, nós temos também a Luísa, do Paraná. Ela tem 57 anos, há 1 ano está na menopausa. Não sente nada. Mesmo assim, ela precisa usar alguma coisa, ela não sente nada, está 1 ano na menopausa. Não, se ela não sente absolutamente nada, a gente não recomenda a reposição hormonal. Embora isso esteja sendo muito estudado, porque com a reposição hormonal, a gente sabe que tem a proteção do cérebro, a diminuição de incidência de doença de Alzheimer, de nódulos na tireoide, então, do diabetes, como eu tinha dito anteriormente. Então, mesmo sem sintoma nenhum, talvez, isso ainda não é hoje, Fátima, mas talvez a gente faça essa reposição mesmo sem os calores, para benefício desses outros órgãos, então do benefício ósseo, do benefício cardiovascular, pele, tudo aquilo que a gente conversou. E as perguntas não param. Que gostoso! A gente quer administrar essas aqui, já estão chegando outras. Não tem como. Vamos lá. Mas lembrando, né, dona Fátima, agora a cada 15 dias nós teremos a doutora Mariana, né? Então a doutora Mariana agora vai fazer parte. Muito obrigada. Mas vamos lá, doutora, a Maria Teixeira, ela já está na menopausa, então, e ela tem diabetes. Então, ela queria saber se existe alguma medicação que tem contraindicação. Se ela tem um diabetes controlado, ela pode sim usar reposição hormonal e, de preferência, como eu disse, a via transdérmica, ou adesivo ou gel, porque aí teria um maior benefício para ela, sim, ela pode. Pode sim. E tem a Regina Gonçalves. Além do calor, a menopausa pode causar esquecimento? Porque ela tem 55 anos e já está na menopausa há 1 ano. Pode, né? A gente conversou daquele estudo grande, multicêntrico, né, o SWAN, que foi um estudo onde eles avaliaram a perda da memória verbal. E realmente isso acontece. Então, elas falam... É um esquecimento, quer lembrar aquela palavra, não vem na cabeça. E isso pode estar envolvido com a oscilação da testosterona. Que até agora a gente falou do estradiol, né, e da progesterona. Mas a testosterona, se ela tem uma baixa, se ela tem sintomas, a gente deve fazer a reposição também. E aí,
de novo, pela via transdérmica, que é o que tem menos efeito colateral. Mas aí com essa reposição, ela já consegue, vamos dizer assim, voltar ao normal? Melhora bastante. Melhora, né? Melhora bastante. Tem a Suzy de Itaquaquecetuba. Ela tem 47 anos, tomou uma injeção, eu não sei se eu vou... Depo-Provera. E não toma mais, já tem 1 ano. E a menstruação não vem. Ela quer saber se isso ainda pode ser feito da injeção. É assim, a Depo-Provera pode sim levar algumas mulheres à amenorreia, que é a falta da menstruação quando para. Mas para saber se ela está realmente em menopausa ou é em função da injeção, aquele exame no sangue chamado FSH. Se o FSH dela tiver maior do que 40, em 2 tomadas, a gente faz agora e repete daqui 30, 40 dias, aí realmente é menopausa. Agora, se não for, pode ser efeito sim da medicação. Aí a gente usa um outro remédio que vai fazer ela menstruar e aí a gente vê como ela vai reagir. A Regina de São Paulo pergunta, quando a criança menstrua com 10 ou 11 anos, a menopausa ocorre mais cedo? Ocorre, ela pode ocorrer. Isso não é uma regra, mas isso pode ocorrer pela seguinte questão que nós também conversamos, né? O número de folículos que a gente nasce já é pré-estabelecido. Então, lá na vida intrauterina, a gente tem 20 milhões de folículos, a gente nasce em torno de 1 milhão e a gente vai gastando esses folículos ao longo da vida. Isso é um processo que não pode ser evitado. Então, vai chegar uma hora que esses folículos vão diminuir, a produção hormonal vai cair, que é feito pelos folículos, e aí ela vai entrar na menopausa mais cedo. Okay. A Maria de São Paulo diz que tem 57 anos e não para de menstruar. Por quê? Algumas mulheres têm a menopausa tardia. Isso pode acontecer até os 60 anos, ela pode continuar menstruando. Mas, como eu disse, essa mulher deve ser muito bem vigiada, porque ela pode estar sendo... ela tá recebendo uma exposição hormonal além daquilo que é esperado. Então, muita atenção com as mamas e com o útero dessa mulher. A Maria de São Paulo faz uma pergunta que eu realmente não entendi, Maria. Tenho 51 anos, estou na menopausa, porém não posso fazer exercício. Por quê? Ah, tá. É assim, a gente primeiro precisa saber se essa indicação é real, né? Porque é muito difícil uma pessoa que não possa fazer nenhum tipo de atividade física. A gente tem hoje uma variedade imensa de exercícios e de práticas, então... precisa saber se realmente é uma contraindicação. Aí, se ela realmente tem essa contraindicação, isso é estabelecido, aí fica um pouco difícil da gente ajudar, porque a atividade física é importante para os calores, para o bem-estar, para o osso, para a saúde cardiovascular, e eu não paro mais de falar. De repente, ela já tem problema nos ossos e não pode fazer exercício pesado de musculação, não, de academia. Ao contrário, se ela tem uma osteoporose, por exemplo, ela tem que fazer principalmente a musculação e os exercícios de impacto, porque são microfraturas. Água, né? Hoje em dia, a água, né? é que a água para o osso não é tão legal quanto a musculação e os exercícios de impacto, até mesmo a caminhada, porque ela vai fazendo microfraturas nesse osso que isso fortalece, então ela precisa sim da atividade física. E nós temos também a Maria de São Miguel, tem o excesso de hormônio e quando engravido não aparece no exame de sangue e nem de urina, aparece apenas no ultrassom, isso é normal? Não, deve ter tido algum equívoco na explicação, mas provavelmente ela fez o exame de urina antes do período e aí realmente não apareceu. Agora, hoje em dia, os testes laboratoriais sanguíneos são muito fidedignos, então não tem como a gente não detectar no sangue. Deve ter sido algum equívoco aí de explicação. Aninha. Tá, a Romilda, ela fez uma cirurgia, tem 65 dias e ela retirou o útero, mas ela ficou com os ovários e ela está se sentindo mal. Ela não fala quais os sintomas, mas ela só pergunta se já é sintoma da menopausa. Qual a idade dela? Ela não fala, né? Não fala a idade, não. Também. É assim, a gente sabe que a retirada do útero antes dos 48 anos, mesmo com a manutenção dos ovários, pode aumentar em 1,6 o risco de demência. Porque existe sim uma dificuldade maior no suprimento, quer dizer, a irrigação dos ovários, quando a gente tira o útero também.
Isso é um risco pequeno. Quando é retirado os ovários juntos, aí esse risco é muito maior, de demência chegar a 2,4. Mas, no caso dela, pode ser que ela tenha percebido essa falta, pode ser também outro fator. A gente sabe que algumas mulheres, quando passam pela retirada do útero, elas têm uma sensação de perda da sexualidade, da feminilidade. Então, isso é uma coisa muito importante, que ela deve ser acompanhada com um psicólogo, fazer uma terapia em conjunto com o médico, porque isso é fato. Elas imaginam que elas, pelo fato de não poder mais ser mãe, mexeu na sexualidade e ficou um vazio lá dentro. Isso não é o que acontece, porque os órgãos ocupam o espaço do útero, tá? Doutora, queria ficar com a senhora mais tempo, porque tem ainda pergunta pendente. Mas como daqui a 15 dias a gente vai estar recebendo a senhora ótimo. Novamente, eu tenho certeza que quando chegar aqui já vai ter bastante pergunta para a senhora responder. Obrigada. Imagina, foi um prazer. Então, daqui a 15 dias aguardamos. Ana. Combinado. Nós vamos agora ao testemunho da Maria das Graças e voltamos com a história da Salete. São poucas as circunstâncias da vida que causem tanta dor quanto presenciar uma criança sofrendo. A mais presente recordação que Maria das Graças traz de sua infância é de constantes visitas a médicos e hospitais em busca de diagnóstico para as fortes dores de cabeça que sentia. Aos 5 anos de idade, eu já comecei a ter um problema de saúde, onde eu tinha fortes dores de cabeça, né? E minha mãe me levava nos médicos, fazia exames, mas não diagnosticava nada. Devido às dores de cabeça, eu não me alimentava, então eu era uma criança assim, muito magrinha. Então qualquer coisa era uma infecção de garganta, era uma gripe forte, tudo ocasionava por isso, por eu não me alimentar devido a essas dores de cabeça que eu tinha. Maria das Graças não suportava aquela situação. Ela precisava ser feliz. Foi no namoro em sua adolescência que ela tentou suprir toda a carência que sentia. Mas uma gravidez indesejada antecipou seus planos e a conduziu a um casamento que não foi exatamente o dos seus sonhos. Aos 14 anos eu conheci meu esposo e nós começamos a namorar. Logo em seguida eu engravidei. Aos 15 anos eu já estava grávida. Então nós chegamos num casamento onde eu achei que eu ia ser feliz, mas infelizmente não foi assim, porque a gente casa com um conto de fada, né? Viveu um conto de fada. E aquilo não estava acontecendo na minha vida, porque ele não ficava comigo, ele trabalhava durante a semana toda, de final de semana ele saía com os amigos, ele não se importava comigo, ele bebia. Aí chegava em casa, era onde aconteciam as brigas. A vida de Maria das Graças seguia sem que ela tivesse expectativas de melhora. O difícil temperamento do marido contribuiu para debilitar ainda mais sua saúde. Aí foi aonde eu comecei a vomitar, eu vomitava sangue, de pedaços de sangue. Eu ia aos médicos e nada resolvia. E as crises de dores de cabeça, elas foram aumentando. Tamanho descontrole angustiava profundamente Maria das Graças, que não vislumbrava chance de mudança. Mas foi numa conversa informal que ela sentiu acender a esperança em seu coração. Uma conhecida nossa, vendo todo esse sofrimento que a gente estava passando, fez um convite para o meu esposo, aonde ele chegou em casa, me convidou para ir. Eu já estava assim, tão desanimada de tudo, que eu falei para ele, tudo bem, eu vou nessa igreja. Determinado a viver uma nova realidade, o casal passou a colocar em prática tudo o que aprendia e em pouco tempo, os anseios de seus corações se tornaram realidade. Já naquela semana seguinte, eu não tive crises de dores de cabeça, porque eu tinha crises todas as semanas. Aquela semana eu já não tive, na outra semana. Então foi acontecendo assim, paulatinamente. Uma melhora, uma transformação. O meu marido, que era agressivo, que era nervoso, ele começou a mudar o comportamento dele comigo. E aonde havia briga, nós começamos a ter um diálogo, coisa que a gente não tinha. Doenças, brigas e frustrações deram lugar à tranquilidade e à paz
que envolve todo o ambiente familiar. E é vivendo a plenitude do amor, encontrada na restauração de seu casamento, que Maria das Graças segue efetivando a fé que aprendeu a usar. E hoje eu tenho paz, eu tenho saúde, onde todos aqueles problemas que eu tinha de enfermidade se acabaram, não tomo nenhum tipo de remédio, não tenho mais crise. O meu marido é um marido carinhoso, que me dá atenção, onde a gente conversa, tem amor, tem entendimento entre nós. Hoje eu posso me considerar uma pessoa completamente feliz. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. Você realmente pode escrever o seu e-mail que você vai ter a sua resposta, tá bom? Inclusive, você pode ligar também para o 5644-5210. As esposas de pastores estão à sua disposição para lhe orientar, te ouvir, tá bom? Te aconselhar. Eu estou aqui com a Salete Neiva, boa tarde. Boa tarde. Prazer, né? Terceira vez, está virando uma minissérie já. Está virando minissérie. Então, nós paramos no episódio da cachoeira. Sim. Conta pra gente, como é que foi isso? Eu estava na cachoeira fazendo um trabalho para um ex-filho que eu tinha, ex-filho de encosto, que eu já ia recolhê-lo para o lugar certo e tal, para uma cerimônia mais, né, exigia mais cuidados. E quando eu estava lá, eu já vinha acompanhando a programação da igreja, né? Eu estava conseguindo dormir, mas não tinha abandonado nada e nunca me passou na cabeça abandonar nada. Mesmo porque era o que eu gostava de fazer, é o que eu me sentia bem, é o que eu achava que era meu caminho. E eu não tinha percepção das coisas que me aconteciam e nem sabia que só aconteciam porque já eram, né, oriundas do meio mesmo, que eu frequentava, né? E ali eu comecei a ouvir uma voz. Eu sempre ouvi vozes e sempre vi vultos. E era uma voz que eu não conhecia. Eu já estava acostumada com todas as vozes, né, de cada um, mas aquela voz eu não conhecia. E era uma voz muito forte, falando que sobre meu filho. Eu já tinha tido problemas assim antes de procurar a casa de encosto. Só para que as pessoas entendam, nesse dia você estava na cachoeira para fazer exatamente o quê? Um ebó, que é um trabalho, um ritual que você passa comidas, determinadas coisas que a boca come, né, tudo. E você passa na pessoa para você, aparentemente, retirar o mal daquela pessoa e para você chamar coisas boas naquela pessoa. É o que eu acreditava, por isso eu estava ali. E eu já vinha, né, acompanhando, tá, mas uma coisa que não estava dando muita importância, eu estava dormindo, mas eu atribuía a minha canseira, eu não tinha parado para prestar atenção no porquê, o que estava me acontecendo. E aí eu ouvi essa voz tal, e falando, eu já tinha tido problemas antes de procurar a casa de encosto, com uma voz que queria que eu jogasse meu filho na época, um outro filho. Na época que ele tinha 3, 4 anos, e essa voz, eu falava muito assim para mim, imagina o sangue dele na calçada. E era uma coisa tão forte que eu cheguei a me amarrar no pé da cama para não fazer. Aí depois fui para a casa de encosto e aquilo passou. Então eu falei, era alguma coisa, né? Porque dentro da casa de encosto é sempre assim. Alguém está com fome, alguém está querendo alguma coisa. Se você agradar esse alguém, essa coisa passa, né? Então, como aquilo passou, aí foi me dito que era um ritual feito, que era para mim matar meu filho, porque eu tinha dado ele para uma pessoa batizar e tinha deixado outra pessoa de lado, era o que tinha feito, porque é sempre assim. Aí tudo bem, aí quando eu comecei a ouvir essa outra voz na cachoeira, falando para mim matar meu filho, eu fiquei pensando, poxa, mas está tudo em dias, as minhas obrigações estão todas em dia, eu estou aqui fazendo tudo que me é pedido. Por que isso? E era uma coisa muito forte. Era uma coisa tão forte que eu fui me aproximando
da beirada da cachoeira, que é um abismo muito grande. E foi tão forte que eu estava segurando tão forte na mão do meu filho que eu cheguei a machucar. Chegou a levar o filho para a cachoeira. Sim, ele comigo. E ninguém entendia nada, mas como ali eu era toda poderosa, a mãe, né? O que eu fosse fazer, todo mundo concordava, porque supostamente eu estava dirigindo o trabalho. E ali eu fui pedindo, vendo, jamais eu ia jogar um filho meu dali para baixo, sem eu ir junto, jamais. E aquela coisa piorando, seu filho junto. Sim. Ele não falava nada? Não, ele não conseguia, ninguém conseguia fazer nada. É uma coisa assim impressionante. A criança, seu filho caladinho. Mas fora o meu filho, tinha outras pessoas que todo mundo ficou parado olhando. Depois eu perguntei, aí me disseram assim: não, nós achamos que você estava levando ele junto para colher alguma folha que estava faltando. Olha só. Ninguém nem se tomou conhecimento do que estava se passando na minha cabeça, porque aquilo era dentro da minha cabeça. Então, ali eu comecei a chamar na minha mente tudo que eu conhecia, todos os nomes que eu conhecia, tudo que eu sabia, tudo. E aquilo, de vez de melhorar, aquilo ia piorando. E foi aí que eu me lembrei de um nome que eu nunca nem tinha dado, eu subestimei a vida toda, que foi o nome de Jesus. E eu disse exatamente assim: se ele existisse, eu nunca mais ia sentir um arrepio no meu corpo, um calafrio. E que se aquilo de fato passasse, eu saberia que ele tem poder mesmo. E era o último dia que eu estaria fazendo qualquer tipo de coisa, porque agora eu acreditava que existia demônio. E na hora que eu acabei de falar isso, na minha mente, eu senti pela primeira vez na minha vida, eu tinha 40 anos, eu senti paz. Uma paz, eu tinha muitos momentos de alívio, mas paz eu não conhecia. Foi a primeira vez na minha vida. E quando isso aconteceu, que eu larguei a mão do meu filho, ele falava assim para mim: por que você está me machucando tanto? Eu tinha machucado a minha mão com a unha, da força que eu estava apertando o meu filho, para que, sabe, como se eu apertando ele daquele jeito não fosse acontecer, aquilo fosse parar. E foi a última vez que eu ouvi vozes. Foi a última vez que eu tive um calafrio. Foi a última vez que eu senti um arrepio. E ali eu virei, nós tínhamos ainda que ir até a praia, fazer algumas oferendas. E aí todo mundo pediu para a gente descer e tal. Eu desci com eles e falei para eles: eu não vou arriar nada mais. E foi a primeira vez que eu não senti nada na praia, não senti nada mais em lugar nenhum. E foi assim que eu cheguei na igreja. E hoje em dia eu sei que... E foi logo depois desse episódio mesmo? Isso daí foi dia 4 de dezembro. Eu ainda esperei mais alguns dias, continuei tomando água e não sentia mais nada. E as pessoas me procurando e eu não querendo mais fazer nada para ninguém. E aí eu cheguei na igreja, estava o maior voto que tem na igreja, na época do maior voto da igreja. E estava se falando em Abraão e Isaac. Aí me chamou muita atenção. É incrível, né? Todo mundo chega nessa época. Aí né? eu também cheguei nessa época. Mas o que me chamou a atenção não foi nem a fé de Abraão, nada. Foi a parte do sacrifício. Porque eu logo entendi. Fez uma ligação. E ele falava assim, quando eu era falado na igreja, dava a impressão que ele só estava falando comigo. Não tinha mais ninguém para ouvir aquilo, era só eu. E eu entendi logo, Deus, ele não te pede nada de sacrifícios, de obrigações. Deus, ele te dá, ele não vai te tomar o que ele te deu, ele não vai te pedir para você matar um filho, muito pelo contrário. Ele vai te dar filho, ele não vai te tomar filho. E esse voto, o primeiro voto que eu fiz, eu já fiz um voto dando toda a minha família. E nesse primeiro voto, toda a minha família foi restaurada. Todos eles, que também tinham uma vida desgraçada como a minha, né? Porque não dá para falar outra palavra. A palavra desgraçado quer dizer sem a graça de Deus, é exatamente o que nós éramos. Nós não tínhamos a graça de Deus. E ali tudo foi mudando. Ali eu fui me transformando, né? Porque até então eu não tinha noção exatamente de quem eu era. Eu sabia que eu era a toda poderosa, sofrida. E o que me chamou mais atenção é que nunca ninguém olhou que eu era uma pessoa, que eu era alguém que sofria, que eu tinha fragilidades, que eu era um ser humano. O único que olhou para mim é exatamente aquele que eu tinha desprezado a vida toda.
É aí que eu fui me sentindo amada, fui percebendo quão defeituosa eu era, o quão prepotente, o quão segura de mim, mas sem conhecer nada, não tinha nem motivo para mim ser segura. Como é que alguém pode ter segurança se é uma mentira ambulante, né? Porque era exatamente isso que eu era, uma mentira ambulante. Porque eu servia a mentirosos, né? O pai da mentira. Então, a ajuda que eu queria dar para as pessoas, eu não conseguia dar nem para mim. Porque as pessoas saíam de perto de mim com aquele alívio, né? Porque ele é o maior maquiador. Ele maquia situações. Então, a pessoa saía, nossa, eu estou me sentindo tão bem. Só eu não conseguia me sentir bem. Né? E era assim, uma coisa assim no crescente. O meu sentir bem era estar sempre ajudando outras pessoas. Eu já estava conformada que para mim eu não precisava ser feliz. Eu tinha que fazer outras pessoas felizes. Porque eu fui condicionada a isso a vida toda. Mas ele não, ele olhou para mim. Exatamente ele, para quem eu nunca tinha olhado. Não com essa visão. Aí minha vida foi mudando, eu fui nascendo de dentro para fora, né? Matando aquela criatura horrorosa. Comecei a me conhecer, estou em processo ainda de conhecimento. Claro que eu não me conheço nada, mas agora a vida está transformada. Marido também, que era outra coisa, e tudo comigo é muito engraçado, né? Porque tudo comigo assim, muito radical. Aí eu comecei também a perceber o casamento, perceber o marido, e eu falava assim, meu Deus, eu acho que o senhor entregou a pessoa errada para a pessoa errada. Eu devo estar com o marido de alguém, porque esse marido não deve ser para mim. Porque eu me casei numa igreja católica, mas passamos por tantos rituais dentro das casas de encosto. E eu olhava muito o defeito do meu marido. Muito as coisas que ele fazia. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça o que muita mulher tem. De você consertar a outra pessoa, né? Porque a outra pessoa tem que ser como você imagina. O príncipe encantado, ele tem que adivinhar tudo que você quer. E você nem abrir a boca. Então, eu tinha muito dessas coisas. Eu me lembro de um dia muito especial que eu estava na frente do altar, orando a Deus, falando com Deus assim, puxa vida, meu Deus, mas o fulano não muda, tal, tal, tal. E Deus falou exatamente para mim, eu te aceitei com tanto defeito, você tinha os seus e mais alguns, né? E se eu te aceitei assim, por que você não pode aceitar ele assim? Isso bastou. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, porque quando você se deu conta de que toda a sua dedicação, porque era assim, fiel. Sim, sim. Era assim, a ponto de se anular, não ter vida, sim, a ponto de aceitar o pensamento. Não, eu nasci para fazer outras pessoas felizes, sim, e para mim não resta essa chance. Com tanta dedicação, tudo isso, sempre se entregou, aí chegou uma hora que você viu que não tinha um retorno. Acho que você chegou a comentar no programa passado, acho que até fora do ar, que você chegou a abandonar os encostos. Não assim, não ficar, não se dedicar tanto, mas eles não te abandonaram. Sim, porque é exatamente isso que acontece. Eu toco nesse assunto porque é exatamente isso. Muita gente tem essa ideia. Não, eu frequentei isso, eu frequentei aquilo, mexi com isso daí, mas eu larguei. Eu não vou mais. Para mim chega. Mas não busca Deus para substituir isso e se libertar disso, porque ela deixou, mas os encostos não deixam. E é até pior, né? Porque assim, tem uma coisa que quando a gente vê filmes sobre bruxa, eu estava comentando isso outro dia, é bem a verdade. Nos filmes de bruxa, geralmente fala assim, que a bruxa entra na tua casa se você convidar. Ela nunca entra se você não convidar. E claro, né, que a gente sabe que é uma coisa assim, da imaginação. Mas isso é bem verdade, isso é bem o recado do diabo. E como ele entra na vida da pessoa? As pessoas que procuram casa de encosto, elas não têm noção do que existe lá dentro. Existem alguns encostos que eles são assentados nas portas das casas, exatamente para isso, para pegar o rastro da pessoa. Então, ninguém, eu afirmo isso com toda a certeza da minha alma, ninguém vai a uma casa de encosto que não tenha a proteção de Deus, que sai de lá ileso. Mentira, não existe isso. E isso, quando a gente fala casa de encosto, a gente não está falando simplesmente de um ritual. Não. É assim, um passezinho. Sim, aquela simpatia, uma leitura de mão. Só o simples fato que eu, graças a Deus, hoje eu sei, só o simples fato de você querer conhecer o dia de amanhã, que só a Deus pertence, né? Cada dia com a sua carga, né? Cada dia com o seu dia. Só você, o fato de você querer conhecer o dia de amanhã,
isso você já é uma coisa que você já está pecando contra Deus. Então e as pessoas são alucinadas por isso. Elas querem saber mesmo, e elas têm a impressão que você pode mudar o destino delas, que você pode mudar aquilo que vai acontecer. E o mal, ele só revela, ele é muito fofoqueiro, ele só revela aquilo que ele vai fazer mesmo. Quando ele não revela dele, ele revela o do outro encosto. Que para judiar do ser humano, para fazer o mal do ser humano, eles são unidos demais nessa hora. Eles trabalham, que nem o crime organizado, eles são organizadíssimos. Então, ele fala o que vai fazer na vida, ou o outro, o encosto, vai fazer. Para quê? Para você se dedicar, para você fazer uma obrigação, para você fazer um ritual. E nisso você está dando a sua alma e você não sabe. E as pessoas, eu não vou mentir que as pessoas saem de lá sempre doidas, tal. Não, as pessoas às vezes elas saem de lá com uma sensação boa, uma sensação de paz, uma sensação de alívio aparente. Temporária, porque assim, melhora uma parte, uma área da vida da pessoa e outra com certeza sofre a consequência. Sim. É que é essa a proposta, né? Até para prender a pessoa, né? Que ela vai precisar amanhã voltar de novo, mas agora não para resolver esse problema. Porque esse já foi aparentemente solucionado. Com certeza, né? E ali é aquela coisa, né, que eu ouvi a senhora falando no começo do programa. Um abismo chama outro, é exatamente isso. Não tem, assim, fala assim, como que você vai sair? Não tem, gente. Ninguém veio falar para mim, eu tinha tal coisa na minha vida, eu fui procurar tal coisa e eu resolvi. Não existe isso. Porque ela pode até querer me convencer, eu tinha tal coisa. Eu vou dizer para ela, foi ele que ocasionou. Mas assim tá bem. Não tá. Vamos procurar em todas as áreas, porque não está. E Salete, às vezes as pessoas se enganam também, porque assim, eu não negócio de bruxaria, de casa de encosto, não. Mas assim, eu gosto de uma coisa mais light, uma linha branca, uma coisa mais suave, que não tem... Que não faz mal para ninguém. Que não faz mal para ninguém, que não tem a ver assim com o espiritismo, a pessoa pensa que não, né? Sim, magia negra, né? Ela vai para esse lado. Não, essa daí é o top de linha, né, deles, né? Não, aí ela vai procurar o esotérico, né? Ela vai procurar as coisinhas assim, moderninhas, que para atrair alguma coisa e tal. Coitada, ela não sabe que o mesmo que manifesta dentro da casa de encosto, dizendo que ele mata e não vai preso, né? Que ele é o diabo, porque ele fala, mas ninguém acredita. Impressionante é isso. Hoje eu acredito, a única mentira dele que eu acredito é essa, que ele é mesmo. Então, aquele mesmo que aparece lá falando palavrões, com jeitos gestuais bem obscenos, porque ele faz, é o mesmo que no espiritismo branco, na coisinha light, revela para a pessoa que está sofrendo pela perda do ente querido, a tal da cartinha que o ente querido é o mesmo. Só muda o nome da coisa. E infelizmente, né, a gente só vem descobrir isso depois, né? Mas graças a Deus que nós conseguimos descobrir. Mas assim, eu digo infelizmente no sentido assim, que é nesse afã mesmo, que a pessoa quer resolver. E hoje em dia, eu acho que é muito mais imediatista do que ontem, né? Então, o ser humano quer... Você tem para resolver? Então eu quero agora. E você vê que a gente passa na rua, tem assim no poste, traga o seu amor em 7 dias. É muito. Não. E assim... Isso ainda é muito. Não, e assim, até traz, mas quem garante que esse amor vai... Sim, mas ela trazer só esquece sossego de e dizer felicidade. Assim. Ela traz, mas só esquece, como eu fazia. Mas a pessoa só esquece de dizer assim, eu trago o seu amor em 7 dias. Ela só esquece de dizer de quem ela tira para trazer para ela. E quais os problemas que ela vai ter naquele relacionamento. E é horrível, viu? Porque qualquer tipo de... É a coisa mais usada. Vai ter ele em casa, entre aspas, né? Não, e é tão assim, é tão absurdo a pessoa não entender que se ela está fazendo uma coisa errada, como é que ela espera que aquilo tenha um retorno bom? Se ela está tirando o homem de alguém, o marido de alguém, como é que ela espera ser feliz naquele relacionamento? Aí que tá, ela espera porque ela confia em alguma coisa sem escrúpulo, que também tirou o escrúpulo dela. Porque ao ponto dela pedir para tirar o marido de alguém, é por quê? Porque esse encosto já trabalhou muito na cabeça dela.
Porque dentro dos rituais de encosto, dentro do mundo dos encostos, não existe vergonha, não existe escrúpulo, não existe. Não tem limite. Não tem limite. E não existe noção de bem e mal. Você fez, quem merece é que recebe. Assim, no sentido de você comprar. Você faz mais cerimônias, você faz mais coisas. Depois é que eu vim ter noção disso. E não é nem assim o amante. Vamos colocar que ela esteja falando do marido dela. Eu quero meu marido de volta. Mas e aí? Como que esse marido vai voltar? Eu te conto como ele vai voltar. Se esse marido, é como a Bíblia diz, né? Que a pessoa, às vezes, ela tem, por 7 caminhos via aí, né? Então, esse marido dela, por exemplo, ele poderia ter um encosto com ele. Depois dessa amarraçãozinha, porque é uma amarração mesmo, que é feita, esse marido dela vai ter 7 com ele. Né? E ela vai ter um marido exatamente assim. Que vai chegar um ponto que ela vai querer se desfazer desse marido e esse marido dela. E nem um dos dois vai conseguir se desfazer um do outro. É aquela coisa assim, dormindo com o inimigo, é aquela coisa assim, infelizes para sempre. É aquele ponto que a gente ouve muito as pessoas dizerem, né? Quando eu tô longe, eu quero muito. É que nem eu fazia, é que nem era comigo, com meu marido. Quando meu marido saía de casa, eu sentia tanta saudade do meu marido, que parece que eu tinha conhecido e me apaixonado por ele ontem. Quando ele chegava na porta, que eu conheço, eu sempre conhecia o jeito do meu marido chegar, porque ele dá 3 acelerados no carro. Meu marido dava as 3 aceleradas do carro, meu coração já tremia. Eu falava, chegou o problema. O problema era eu, né, na maioria das vezes. Olha, eu estou achando que dá para fazer mais um capítulo dessa minissérie qualquer dia. Minissérie, qualquer dia. Eu estou à disposição. Não precisa ser assim tão rápido, porque eu sei que você tem seus compromissos também. Mas qualquer dia a gente vem fazer um novo capítulo. Eu estarei aqui, em nome de Jesus. Porque infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas fica a dica, que eu não sei se você conseguiu pegar no meio da história da Salete, que num determinado momento ela chamou pelo nome de Jesus. E a vida dela dali diante mudou. Faça isso. Aí na sua casa mesmo, de preferência, lógico, se você tiver oportunidade de sair numa igreja universal mais próxima de sua casa. Mas de repente você está no hospital, de repente você está num presídio, eu não sei, presa por alguma situação. Faça isso, chama o nome dele, você vai se surpreender. Ele é muito grande, ele é muito bom, ele é muito fiel e quer mudar a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã.